em essência, né, nós podemos, é claro, reduzir isso e fazer algumas abordagens de natureza filosófica em relação a isso, no seguinte sentido. Ora, se o que vem para nós através da língua é um âmbito semântico, um âmbito de significados, esse âmbito de significado é um âmbito de significados do mundo, da realidade. Portanto, o que vem através da língua não é a língua, mas é o próprio mundo. A própria realidade do mundo se torna acessível à medida que você domina essa ferramenta. Né? Quer dizer, então não é apenas, né, uma pequena porção da realidade, é a realidade na sua integralidade que nos é transmitida através da língua. Veja, então, muito mais do que aprender a língua, nós aprendemos a realidade, nós aprendemos o mundo, né? Nós incorporamos o mundo. Né? E tem uma coisa também, né? Se a gente pensar isso sobre o aspecto individual, como nem tudo, ou nem todas as dimensões da língua são passíveis de serem incorporadas, né, por diversos motivos de condições pessoais, existenciais, etc., o nosso mundo interno, ou a configuração do mundo, será aquela que nós conseguimos armazenar com a nossa língua individualmente. Ou seja, a nossa identidade como seres humanos terá a dimensão que tiver o uso que nós fazemos individualmente da língua que usamos como ferramenta. Então, o meu mundo, o seu mundo, ou o mundo de qualquer indivíduo, é do tamanho e das dimensões de significado que ele incorporou. Então, nesse sentido, o mundo não está pronto para nenhum de nós. O mundo ainda precisa ser conquistado. O que nós não podemos é esmorecer nesse esforço. Ou seja, há sempre condições de o mundo ser ampliado, de a realidade ser ampliada, de a nossa compreensão ser ampliada, da nossa consciência ser ampliada. Essas coisas andam todas juntas, né? Quer dizer, à medida que você aumenta sua compreensão, você também redimensiona a sua consciência. Né? Então, e o processo é um processo ininterrupto. Ao longo de toda a nossa existência, está disponível para o nosso acesso, é claro, desde que tenhamos a iniciativa e realizemos um esforço pessoal para tanto, nós vamos ampliando as dimensões da realidade, as dimensões do mundo para cada um de nós. Né? Você falou, não sei qual vai ser o momento que você vai falar isso, falou que a língua traz junto com ela a realidade. Sim. Aí precisa deixar claro qual que é a concepção de realidade que tem nessa... Realidade, isso. Assim, isso a gente tem que abordar, né? Em algum momento, estabelecer qual é o sentido da realidade, o que nós chamamos frequentemente de realidade. Né? Mas veja só ainda continuando, fazendo algumas observações em relação a isso. Veja só. Se, né, isso vai ajudar depois a definir a realidade. Se nós incorporamos do mundo um universo semântico, isso significa, de certa maneira, que o mundo ele é inserido dentro de nós. O mundo não é uma realidade fora de nós. Né? Não é uma realidade alheia. O mundo passa a ser aquele conjunto semântico que você absorveu, que você incorporou.
do qual você se apropriou. Veja, você é como se você adquirisse lupas e lentes e telescópios com as palavras, com a língua, de tal sorte, de tal ordem, que é a partir deles que você vai olhar a realidade. Quer dizer, você olha a realidade, ou você observa a realidade, você visualiza a realidade, né, na dimensão que você a incorporou. Quer dizer, você só vai poder ver aquilo que os seus olhos linguísticos permitirem. Mesmo que algo esteja diante de você, na frente dos nossos narizes, não significa que nós sejamos capazes, do ponto de vista intelectual, de perceber aquilo que está diante de nós. Nós só conseguiremos perceber aquilo que essas ferramentas que foram incorporadas permitirem que nós percebamos. Você falou que a língua traz para a gente a realidade. Isso. O mundo é construído a partir da língua. Ligando com a aula anterior, que você falou qual a origem do universo, aí está me parecendo que dessa perspectiva o mundo começa dentro de nós. A origem do universo está dentro de nós. Não sei se é isso que você vai querer chegar. Isso, é mais ou menos isso. Tá. Em algum momento, mas veja, a gente vai ter que, embora seja, né, basicamente isso, mas a questão é explicar como que isso acontece, né, do ponto de vista racional. Né? Porque daí, uma coisa que eu terei que depois apresentar para você, naturalmente, é fazer uma análise do que significa a semântica da realidade, o sentido. Onde está o sentido das coisas? Né? Onde eles estão armazenados? Sentido no sentido de significado ou sentido no sentido de direção? Nos dois. Porque a palavra sentido tem essas duas dimensões. Né? O sentido é o sentido como significado, mas o significado é algo que aponta para algo. Né? Quer dizer, quando você usa um significado, você... veja, até a palavra, significado. Quer dizer... É algo que está servindo de intermediário para apontar para um determinado elemento que está no horizonte de visualização do nosso pensamento, da nossa consciência. Né? Veja, bom, é claro, existem várias coisas a serem consideradas, né? Então nós temos que ter um pouco de calma, porque são muitas dimensões a serem exploradas desse tema. Né? Você já tem um índice, um sumário para a gente saber onde que a gente está nesse sumário? Assim, veja, não é exatamente um índice, né? Mas eu me esforcei durante muito tempo de tentar organizar isso, porque são muitos temas, né? E são muitas coisas a serem pensadas, né? É claro que depende, né, de circunstâncias, de você se encaminhar num determinado tipo de raciocínio, né, para que ele não fique lacunoso, ele não fique com falhas, com intercursos desnecessários, né, ou com ausências. Então, a minha ideia é ir apresentando como for possível, né, essas diversas dimensões. Eu tentei, obviamente, do ponto de vista literário, porque eu escrevi essas coisas, né, de organizá-las, né, de criar um cenário que permitisse os diversos encaminhamentos para essas ideias. Né? É claro, ainda é muito superficial o ponto onde nós estamos, né, mas dá para se ter uma ideia de dimensão, né, de significado que isso possa ter. Né? E às vezes, é claro, nós temos que ter um pouquinho de calma, até para que seja possível abordar, né, os detalhes que são importantes nessas explicações aí. Né?